os caminhos que seriam possíveis para tentar ajeitar a casa, basicamente, começando pela questão do corte de gastos. Existem pontos de vista que apontam, por exemplo, né, a questão de aumento de impostos, como a gente viu no ano passado, que o governo apostou muito nesta ideia, que não foi suficiente para colocar esse equilíbrio em prática, né? A defesa do governo também em relação à questão dos juros. Então, João, o corte de gastos por si só já seria a melhor alternativa para resolver aí esse caminho? Olha, Rafaela, se a gente pegar o caso do nosso vizinho aqui na Argentina, a primeira coisa que o Milei fez quando assume o país, que estava numa inflação totalmente descontrolada e uma taxa de juros lá na estratosfera, foi de falar assim, ó, quem não vir bater o cartão aqui na próxima semana vai ser demitido. E numa paulada ele já dispensa ali 30% de efetivo, dava para ver que aquelas pessoas estavam ali figurando como um cabide de emprego, né? Ou emprego fantasma. E ele cortou realmente significativamente na máquina pública, principalmente no funcionalismo. Aí o que, que você tem no reflexo da demanda agregada? Obviamente vai ter um impacto no primeiro momento que é negativo. Então a gente vê críticas assim, falando que tem aumentado a pobreza e coisas nesse sentido. Mas o que a gente percebe é que gradativamente, de uma forma bem significativa, a inflação por lá vem caindo e houve a possibilidade de cortes na taxa de juros. Mais do que isso, eu coloco que a Bolsa da Argentina foi a que mais se valorizou no ano. Então, veja, que num primeiro momento dói. Ninguém vai se sentir muito confortável, principalmente aquelas pessoas que são dispensadas, né? São servidores, alguma coisa nesse sentido aí, e ver que são atingidas, principalmente ali perdendo uma mamata, vamos colocar assim, né? Não estava nem indo bater o cartão e estava recebendo. Agora, num segundo momento, o que a gente vê é uma melhora da perspectiva dos investidores em relação ao país com menor risco, né, de calote ou problemas fiscais. Então, as empresas se valorizando, ela tem um valor de ação mais elevado no mercado de capital e ela tendo interesse, vendo a possibilidade de obter recursos não por via de financiamento através de bancos, mas com ingresso de novos acionistas, é um recurso que você daí não tem o custo com juro, vai pagar os dividendos. Se houver o lucro, a gente vê que a captação se eleva muito, porque uma coisa é eu emitir 1.000 ações por R$ 100 cada, a outra é eu fazer as mesmas 1.000 ações por 150. Obviamente eu vou receber um montante muito maior. Então, o que a gente imagina aqui na sequência, por incentivo por uma via do setor privado, é que você comece a trazer de novo um aquecimento na economia por via das empresas, que daí essas vão fazer, serem as responsáveis por geração de empregos e renda à população, que seria o caminho natural que se imagina para daí tirar as pessoas dessa pobreza, da miséria. E o Brasil, ele está na contramão, porque o risco fiscal é o que mais justifica ele ter sido a moeda que mais se desvalorizou aí no mundo. E você sair de um dólar, que não faz um ano atrás, no Natal do ano passado era 4,81. Como é que chegou agora dia 1º, estava 5,87? 22%. Que índice de inflação se sustenta com um câmbio se elevando a patamar de 20%, mais que caiu um pouquinho aí, mas ainda está com quase 20% de acréscimo em 12 meses. Então, o que, que acontece? Quando a gente pega o GPM, ele vinha até negativo. De repente, quando ele chegou em julho, ele inverte e agora ele está superior ao IPCA. Isso é um indício ruim, porque o IGPM ele é um indicador de curto prazo. Ele capta justamente as commodities e a questão cambial. E na sequência, quando ele se eleva acima do IPCA, você já pode esperar, isso aí historicamente, qualquer um pode plotar os dois num gráfico e vai perceber isso. O IPCA vem na sequência se elevando também. Então a gente está com um problema do câmbio se elevando de uma forma muito expressiva, na casa de 20% em 12 meses, que vai impactar o GPM, que depois é repassado
o preço de atacado ao preço ao consumidor, que é o IPCA, e obviamente a gente, ainda assim, com uma Selic elevada, que vai ter mais acréscimos, pagando um juro real, que talvez seja o maior do mundo, ainda não se sustenta, porque o Brasil ele se apresenta como um devedor que começa a passar certa dúvida, né? Quanto mais você vai se elevando, uma coisa é eu dever 35%, 40% do PIB. Daqui a pouco eu já estou com uma dívida bruta de 80%. Ah, João, mas temos que analisar a dívida líquida. Pois é, mas o Brasil, você veja, ele vem aumentando as reservas cambiais. Se você pegar, alguém vai querer vender isso como um ponto positivo. Só que a que custo? Se lá fora a gente receber 5% em títulos do governo do Banco Central americano, e aqui a gente, na contrapartida, tem que pagar esses 11%, 11,25% que deve se levar, então, é mais um custo, é mais um ônus para a sociedade. E a gente vê, no final das contas, essa situação, que o déficit total é de 1,1 trilhão, né? Ele corresponde ali a quase que 9% do PIB nacional. Então, está ficando uma coisa que é insustentável. A médio e longo prazo, isso não se mantém. Né? Então, vai ter que ser feito, por mais impopular que seja, e a gente sabe que o governo que aí está, o que ele menos quer é ser impopular, é dar remédio amargo, é cortar. Ele quer aumentar benefício, quer dar mais bolsa, quer gastar mais, enfim, liberar mais recursos para fazer investimentos, que no final o passado mostra que isso ali tinha alguns interesses envolvidos, segundo as intenções que eram de recebimento de propina. Por isso que a gente fica um pouco sempre com o pé atrás em relação a essas políticas aí de progressistas, né, por via do Estado, em fazer esses investimentos todos. Mas, enfim, eu tenho comparado sempre o que tem acontecido em relação à Argentina. Lá é um caminho inverso, que num curto prazo parece ruim, mas você abre possibilidades para o médio e longo prazo mais promissor, e o Brasil está o inverso. A gente está vivendo um momento de euforia, porque você avalia o PIB, ele está crescendo 3%, o desemprego está baixo, a massa salarial aumentou. Então, em alguns aspectos, a população pode até falar que está favorável. Entretanto, a gente está comprometendo o nosso progresso a médio e longo prazo. É essa a questão. A gente está vivendo o imediatismo. E o governo vai chegar num ponto que vai se estrangular, que já está acontecendo, e vai ter que cortar. Isso aí pode vir a trazer um enfraquecimento, um desaquecimento da economia, porque o governo é uma figura importante, quer queira, quer não. Nós temos o consumo da família, gastos dos governos, investimento e balança comercial. Se retira a figura do governo, claro que isso no primeiro momento vai refletir negativamente. Mas se for para gastar de uma forma ruim, então melhor que não gaste também e deixe o recurso na mão das pessoas, das famílias, das empresas, que eu acredito que por aí a coisa flui melhor. Deixa que o mercado, que a gente consegue se ajustar, não tem a necessidade de um governo comandando, tomando conta de nós por aqui.